Como o meu casamento difícil pode glorificar a Cristo? Uma parceria da Desiring God com o Ministério Sempre Reformanda. Você sabia que acabamos de lançar um novo livro? Produzimos material de qualidade, sermões do Charles Spurgeon, com o menor preço possível na Amazon. Te convido a, assim que acabar esse podcast, procurar nosso e-book e ser edificado em fé. Uma pergunta muito importante e muito boa veio pra gente hoje no episódio 1017, de um marido anônimo. Querido Pastor John, tenho acompanhado seu podcast religiosamente nos últimos 6 meses. Como um crente apóstata, isso tem desempenhado um papel significativo em me trazer de volta para Deus e servi-lo. Mesmo em muita fraqueza e tropeço, serei sempre grato. Meu casamento tem sofrido muito devido à minha negligência para com minha esposa de muitas formas nos últimos 22 anos de nosso casamento. Atualmente está oscilando à beira do colapso e chegou ao ponto onde está totalmente pela misericórdia de Deus e está se mostrando ser a maior luta em minha reacendida e recém-descoberta fé e relacionamento com Deus. Eu levanto muitas manhãs desesperado que meu casamento está além de qualquer reparo e eu luto para me alegrar nas novas misericórdias que a nova manhã está trazendo para mim. Minha esposa desistiu de mim e não posso culpá-la. Minha questão é: como um casamento como o meu, que é tão difícil de ser bem-sucedido, é um modelo de amor pactual de Cristo para a sua igreja? Um casamento difícil pode ser um modelo de Cristo ou somente os mais tranquilos? Primeiro, bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta ao lado de Jesus. Eu tenho orado para que, mesmo que pareça sem esperança, não seja sem esperança. Essa é a minha oração para você. Vamos ler o texto que ele está utilizando, ou seja, Efésios 5, do 22 ao 26, sobre casamento como a imagem de Cristo e a igreja, do qual ele está aflito. Esposas, que cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo a seu marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E então, simplesmente 5 versos depois, ele dá uma reviravolta. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa é uma citação de Gênesis 2:24. Continuando, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, o casamento é designado por Deus para ser uma parábola, um drama ou uma imagem da aliança entre Cristo e a igreja, que é a noiva de Cristo. Agora eu me questiono se sua intenção foi fazer a pergunta dessa maneira. Ele diz: um casamento difícil pode ser um modelo de Cristo ou somente os mais tranquilos que podem ser essa imagem de Cristo e a igreja? Bem, a resposta para isso é fácil. Sim, seja um casamento fácil ou não, não é isso que enfraquece o testemunho sobre Cristo e a igreja para o mundo. Há muitas tensões entre Cristo e a igreja, e as faltas são todas da igreja, não de Cristo. O que comunica algo falso entre Cristo e sua igreja é quando a aliança do casamento é tratada como quebrada, porque a aliança entre Cristo e a igreja nunca deve ser quebrada. Casamentos muito difíceis que perseveram em fidelidade ano após ano contra todos os obstáculos dizem uma grande verdade sobre Cristo e sua igreja. A nova aliança comprada com sangue nunca vai ser quebrada. Nunca. É aí que está a diferença. Isso que é novo sobre a nova aliança em detrimento da antiga. Ele garante que ela vai permanecer pelo seu sangue. E essa novidade é a razão do porquê Jesus elevou os padrões de fidelidade no casamento acima dos padrões da lei do Antigo Testamento. E vou cavar ainda mais fundo. Se um crente fiel vê seu casamento se desfazer, ele ou ela podem dizer a verdade sobre Cristo e a igreja, mantendo a aliança, mesmo que o seu parceiro não faça. Essa é uma ideia nova e radical que Jesus ergueu como um modelo para a nova aliança. Então eu acrescentaria outro lembrete crucial. O casamento é somente uma de muitas formas que a verdade de Cristo é mostrada ao mundo. Um crente cujo casamento é destruído e não apresenta mais uma parábola do amor pactual, ainda pode mostrar o valor de Cristo em dezenas de outras formas que Deus designou.
E uma dessas formas é como ele ou ela tratam as pessoas nesse horrível processo de divórcio. O valor do Cristo totalmente satisfatório é mostrado quando nós nos relacionamos o suficiente com ele para atender todas as nossas necessidades, para que nós tenhamos graça para pagar o mal recebido com bem ao nosso cônjuge, crianças ou parentes distantes ou a qualquer outro que tenha tornado a nossa vida tão difícil. É possível ter falhado em glorificar a Cristo em uma área e, no entanto, nas próprias ruínas desse fracasso, glorificar a Cristo de muitas maneiras diferentes. De fato, estamos todos nessa situação, não estamos? Todos nós não carregamos cicatrizes de algum fracasso no passado que nós gostaríamos de desfazer? Não podemos. E ainda assim, essa é a própria vida com todas as suas cicatrizes, todas as ruínas que Cristo pretende redimir e na qual pretende ser glorificado. O apóstolo Paulo havia sido um assassino de cristãos e, portanto, viveu toda a sua vida com a dolorosa consciência que ele era o principal dos pecadores. Você pode ouvir isso em sua velhice. Isso ainda pode o atingir. Essa foi a vida redimida por Deus, no qual, não apenas depois do que aconteceu, mas durante, nas ruínas dolorosas, Paulo deveria glorificá-lo em todos os seus dias remanescentes. Então minha resposta é que um casamento difícil pode, de fato, mostrar o amor que guarda a aliança de Cristo. E não somente isso. Um cônjuge fiel que guarda a aliança depois de um casamento fracassado pode mostrar a verdade dessa aliança. E, se parece que tem sido um fracasso completo em relação ao casamento, ainda assim, Deus pode transformar você de tal forma que nas ruínas disso, Ele receba glória. Agradecemos a você por ouvir mais esse podcast, que Deus te abençoe e que você prossiga buscando ser a imagem e semelhança de Deus todos os dias. Agora que você ouviu esse podcast, não se esqueça de conferir o nosso novo lançamento, um sermão do Charles Spurgeon que vai te edificar muito, eu tenho certeza disso. Então, corre lá! Autor, John Piper, tradução, Tylon Carvalho, revisão, Francisca Maria, edição, Fabiana Lima. Publicado em inglês no site Desiring God, traduzido e publicado com autorização da mesma. Caso você também deseje nos ajudar em alguns dos nossos projetos, blog, YouTube, podcast, editora, financeiramente ou incentivador, só entrar em contato conosco pelo direct do Instagram, @semperreformandaeste. Agora você deve estar vendo em sua tela 2 outros vídeos nossos e te convido a entrar em algum deles para continuar sendo edificado.